Imagine um mundo onde sua vida, sua fé e sua própria compreensão do mundo são repentinamente abaladas. É isso que a chegada dos cruzados significou para o mundo árabe no século XI. Da perspectiva árabe, as cruzadas não eram uma missão sagrada. Eram uma série de invasões brutais. Essas invasões trouxeram violência e caos à sua porta. Por séculos, o mundo muçulmano conheceu um período de relativa paz e prosperidade. Grandes centros de aprendizado floresceram em Bagdá, Córdoba e Cairo. Estudiosos fizeram descobertas inovadoras em matemática, astronomia e medicina. Rotas comerciais conectavam o Oriente e o Ocidente, fomentando o intercâmbio cultural e o crescimento econômico. As primeiras ondas de cruzados europeus chegaram no final do século XI. Isso marcou o início de um longo e sangrento conflito. Imagine estranhos armados e determinados chegando à sua terra, reivindicando-a em nome de um deus estrangeiro. É assim que a chegada dos cruzados foi percebida. Esses guerreiros do Ocidente eram estrangeiros em seus costumes, língua e religião. Eles eram movidos pelo zelo religioso e pela sede de conquista. Eles viam o mundo muçulmano como uma terra a ser tomada e seus habitantes como inimigos a serem vencidos. O choque inicial e a descrença logo deram lugar ao medo e à raiva. A chegada dos cruzados quebrou a ordem existente, lançando o mundo árabe em turbulência. Foi o início de um choque de civilizações que remodelaria o curso da história. Os árabes chamavam os cruzados de francos ou latinos. Eles os viam como uma força bárbara, movida pela ganância e pelo fanatismo religioso. Os primeiros encontros frequentemente reforçavam essa visão. Os cruzados, alimentados pelo fervor religioso, eram conhecidos por sua brutalidade. Contos de massacres e saques se espalharam por todo o mundo muçulmano, solidificando a imagem dos francos como um inimigo implacável. Cronistas árabes documentaram os horrores testemunhados durante a Primeira Cruzada. Eles descreveram o massacre de muçulmanos e judeus em Jerusalém. As descrições chocaram o mundo muçulmano. Esses relatos se espalharam por toda parte, alimentando a indignação e um chamado às armas. O mundo muçulmano, no entanto, não era uma entidade monolítica. Era uma tapeçaria complexa de diferentes dinastias, seitas e culturas. Inicialmente, as divisões internas e as rivalidades políticas dificultaram uma resposta unificada. Alguns governantes até viram a chegada dos cruzados como uma oportunidade para promover suas próprias agendas. No entanto, a brutalidade das cruzadas gradualmente uniu o mundo muçulmano contra um inimigo comum. O que começou como uma ameaça distante rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência, uma luta para defender suas casas, sua fé e seu modo de vida. As cruzadas não foram meramente um conflito territorial, foram um choque de religiões. Para os muçulmanos, a invasão da Terra Santa, o próprio coração do Islã, foi um ataque à sua fé. O conceito de jihad, frequentemente mal compreendido no Ocidente, desempenhou um papel crucial na resposta muçulmana. Jihad, em seu verdadeiro sentido, significa luta ou esforço. É um conceito multifacetado que abrange tanto a luta interna contra as próprias deficiências, quanto a luta externa para defender o Islã. As cruzadas forneceram o contexto para esta última. Estudiosos religiosos emitiram fátuas ou pronunciamentos legais, declarando ser um dever sagrado para os muçulmanos lutar contra os invasores e libertar a Terra Santa. O chamado a jihad ressoou em todo o mundo muçulmano, unindo pessoas de diferentes origens e estratos sociais sob a bandeira da fé. A resposta muçulmana às cruzadas não foi apenas militar, também foi uma luta espiritual. Poetas e escritores compuseram versos elogiando a bravura dos guerreiros muçulmanos e lamentando a perda de terras muçulmanas. Eles lembraram seus irmãos da importância da unidade, da piedade e da fé inabalável diante da adversidade. As cruzadas viram a ascensão de líderes muçulmanos icônicos, que vieram a incorporar o espírito de resistência e os ideais da cavalaria islâmica.
Uma dessas figuras foi Salah ad-Din, conhecido no Ocidente como Saladino. Um estrategista brilhante e um guerreiro corajoso, Saladino emergiu como uma força unificadora contra a presença dos cruzados. A tomada de Jerusalém por Saladino em 1187 marcou um ponto de virada nas cruzadas. Foi um momento de imensa importância simbólica, restaurando o orgulho muçulmano e mostrando o poder da unidade islâmica. Ao contrário dos cruzados, que massacraram os habitantes de Jerusalém quando capturaram a cidade, Saladino permitiu que os cristãos partissem pacificamente ou permanecessem sob sua proteção. Além de sua proeza militar, Saladino era conhecido por sua cavalaria, piedade e justiça. Ele era conhecido por tratar seus inimigos com respeito e compaixão, mesmo no calor da batalha. Sua reputação como um governante justo e nobre transcendeu as fronteiras religiosas e culturais, conquistando o respeito de muçulmanos e cristãos. O legado de Saladino se estendeu muito além de suas vitórias militares. Ele se tornou um símbolo da unidade e resistência muçulmanas, uma inspiração para as gerações futuras. Sua história continua a ser contada em todo o mundo árabe, um testemunho de sua influência duradoura na identidade árabe e na luta contra a opressão. Seção 5. Além do campo de batalha. Encontros culturais e intercâmbios intelectuais. Embora as cruzadas tenham sido um período de intenso conflito, elas também levaram a intercâmbios culturais e intelectuais inesperados entre o mundo muçulmano e a Europa. A coabitação forçada, ainda que em um contexto de guerra, gerou interações que deixariam um impacto duradouro em ambos os lados. A presença de estados cruzados no Levante expôs os europeus à sofisticação da civilização islâmica. Eles encontraram conhecimento avançado em matemática, astronomia, medicina e filosofia, muitos dos quais se perderam para a Europa desde a queda do Império Romano. Essa redescoberta do conhecimento clássico por meio de traduções árabes contribuiria para o renascimento europeu. O comércio também floresceu durante esse período, com bens e ideias fluindo entre o Oriente e o Ocidente. Comerciantes europeus trouxeram para sua terra natal novas mercadorias como especiarias, sedas e cerâmicas, bem como novas tecnologias e motivos artísticos. A influência da arte e arquitetura islâmica, por exemplo, pode ser vista no desenvolvimento da arte gótica na Europa. Essa troca, no entanto, nem sempre foi unilateral. Os muçulmanos também foram expostos a novas ideias e práticas do Ocidente. A presença dos cruzados trouxe novas tecnologias e táticas militares que foram adotadas pelos exércitos muçulmanos. Este período também viu a tradução de algumas obras europeias para o árabe, embora em menor escala. Seção 6. As areias movediças. Transformações políticas e sociais no mundo muçulmano. As cruzadas tiveram um profundo impacto na paisagem política e social do mundo muçulmano. Elas levaram à ascensão e queda de impérios, ao fortalecimento de certas instituições e ao surgimento de novas formas de liderança. Uma consequência significativa foi o fortalecimento da unidade muçulmana. A ameaça compartilhada representada pelos cruzados forçou governantes muçulmanos rivais a deixar de lado suas diferenças e se unir contra um inimigo comum. Esse novo senso de solidariedade levou à formação de impérios poderosos, como a dinastia Aiúbida sob Saladino, que resistiu com sucesso ao avanço dos cruzados. As cruzadas também levaram ao fortalecimento das instituições religiosas dentro do mundo muçulmano. Estudiosos religiosos e pregadores desempenharam um papel crucial na mobilização da população contra os invasores, enfatizando o dever religioso de defender o Islã. Esse papel elevado da religião na vida pública teve um impacto duradouro nas estruturas sociais e políticas do mundo muçulmano. Além disso, as cruzadas levaram ao surgimento de novas ordens e táticas militares. Diante da proeza militar dos cruzados, os exércitos muçulmanos adaptaram suas estratégias e adotaram novas tecnologias. O conceito de jihad como um dever coletivo de defesa também levou à formação de novas ordens militares, como os mamelucos, que desempenharam um papel crucial em repelir a ameaça dos cruzados.
Seção 7. Cicatrizes da conquista. O impacto duradouro na identidade árabe. As cruzadas deixaram uma marca indelével na psique árabe. Os séculos de conflito moldaram a identidade árabe, promovendo um senso de resiliência, uma profunda conexão com a fé islâmica e uma desconfiança duradoura em relação ao Ocidente. A experiência de invasão e ocupação incutiu um ressentimento profundo em relação às potências europeias, um sentimento que continua a ressoar no mundo árabe hoje. A memória das cruzadas serve como um símbolo potente da agressão ocidental, um lembrete das injustiças históricas percebidas e infligidas ao mundo muçulmano. As cruzadas também contribuíram para a formação de uma identidade árabe-islâmica distinta. A necessidade de se unir contra um inimigo comum promoveu um senso de solidariedade entre muçulmanos de diversas origens, fortalecendo o papel do Islã como uma força unificadora. A memória de figuras heróicas como Saladino continua a inspirar sentimentos de orgulho e resistência. No entanto, o legado das cruzadas não é definido apenas por ressentimento e conflito. As trocas culturais e intelectuais que ocorreram durante esse período também deixaram sua marca. A redescoberta do conhecimento clássico por meio de fontes árabes contribuiu para o renascimento europeu, enquanto a arte e a arquitetura islâmica influenciaram as tradições artísticas europeias. Seção 8. Superando a divisão, as cruzadas e o futuro das relações Oriente-Ocidente. As cruzadas continuam a lançar uma longa sombra sobre as relações entre o Oriente e o Ocidente. A bagagem histórica desta era informa as percepções contemporâneas, muitas vezes dificultando os esforços para construir pontes de entendimento. A narrativa das cruzadas, frequentemente apresentada de uma perspectiva eurocêntrica, contribuiu para mal-entendidos e preconceitos. É crucial reconhecer a perspectiva árabe, entender as cruzadas como um período traumático de invasão e ocupação, a fim de promover uma compreensão mais matizada e precisa desta história complexa. Reconhecer a história compartilhada desta era, com seus momentos de conflito e intercâmbio, é crucial para seguir em frente. Reconhecer as contribuições da civilização islâmica para o desenvolvimento intelectual e cultural ocidental pode ajudar a desafiar preconceitos e estereótipos existentes. Promover o diálogo e o entendimento entre diferentes culturas e religiões é essencial no mundo interconectado de hoje. Ao nos envolvermos em conversas abertas e honestas sobre o passado, reconhecendo as injustiças históricas e reconhecendo a riqueza e a diversidade das civilizações árabe e ocidental, podemos trabalhar para construir um futuro mais pacífico e justo. Seção 9. Conclusão. Uma história compartilhada, para sempre interligada. As cruzadas foram um momento decisivo na história, moldando o destino tanto do mundo árabe quanto da Europa. Embora tenham sido um período de imenso conflito e derramamento de sangue, elas também levaram a intercâmbios culturais e intelectuais inesperados, que deixaram um impacto duradouro em ambos os lados. Compreender a perspectiva árabe das cruzadas é crucial para compreender as dinâmicas complexas que continuam a moldar as relações Oriente-Ocidente hoje. Ao ir além de narrativas simplistas e reconhecer a história compartilhada desta era, podemos trabalhar para construir pontes de entendimento e promover um mundo mais pacífico e interconectado. As cruzadas, embora tenham terminado há muito tempo, oferecem lições valiosas para o presente. Elas nos lembram das consequências devastadoras da intolerância, da importância do diálogo intercultural e do poder duradouro do espírito humano para resistir à opressão e lutar por um futuro melhor.